Muito boa noite a todos que estão entrando aqui agora no link do nosso evento dessa noite, sobre o marco legal das Stock Options. Estamos entrando ao vivo aqui, conectando alguns probleminhas técnicos aqui, já resolvidos. Estamos agora sim com a participação mais do que especial. Pronto. Da Bel, da Isabel Bueno. Obrigado, Bel. Boa noite. Imagina, boa noite a todos. Desculpem, eu estava no link errado. Desculpa. A gente fez uma confusão aqui do nosso lado na distribuição desses links, mas já tem bastante gente aqui na sala. Muito obrigado. Que bom. O evento está sendo gravado, ele fica aqui à disposição nas mídias sociais. A gente também envia depois para o e-mail de todos vocês aqui que puderam entrar e se inscrever no evento. Eu estou muito animado hoje com esse papo com a Bel. É uma grande referência, na verdade, acredito. Na minha opinião, aqui, talvez a maior referência no assunto aqui no Brasil sobre incentivos de longo prazo, sobre o tema das stock options. Para quem não nos conhece ainda e não me conhece também pessoalmente, ou aqui pelos eventos, eu sou Fred Riso, sou um dos fundadores aqui do Basement. Estou nessa missão de democratizar o acesso ao equity há quase uma década. Primeiro no mundo do mercado de capitais, com o equity crowdfunding, mais recentemente, na metade da década para cá, trabalhando com incentivos de longo prazo, com governança societária aqui à frente do Basement. Então, esse é um tema que a gente vem acompanhando já há bastante tempo. E eu lembro lá no início, né, vendo algumas palestras suas, Bel, e trazendo toda a complexidade, os desafios aqui de stock options. Desde então, mais recentemente, a gente teve o enorme prazer de firmar uma parceria mais próxima com o Matos Filho, através do ATIX, Programa de Inovação do Matos Filho. Então, mais uma vez, uma grande alegria. Eu queria passar, então, a palavra direto aqui para a Bel, para que ela se apresente. Eu acho que nada melhor do que ela começar contando um pouquinho dessa história, dessa luta pela aprovação, pela maior clareza desse importante incentivo de longo prazo. Nosso objetivo aqui hoje, então, é conseguir entender o contexto que se insere esse marco legal, conseguir entender os méritos, os desafios desse marco legal, e, em especial, conseguir sair daqui com um compromisso nosso e mais insumos para que nós, como Basement, dentro da nossa classe, com os nossos parceiros, a gente possa colaborar com esse projeto de lei. Então, Bel, obrigado por aceitar o nosso convite de bater esse papo. A gente vai, acho que combinamos de tentar ser mais breve aqui na nossa troca e deixar bastante espaço para que vocês, participantes, também possam colocar suas dúvidas, fazer suas colocações. Esse é um tema que, em geral, suscita bastante dúvida aí do mercado. Então, por favor, conte um pouquinho para nós aí dessa história de luta em prol dos incentivos de longo prazo. Tá joia. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço, Fred, o convite e agradeço a todos que estão aqui nos assistindo e agradeço a participação de todos. Eu estou no Matos Filho já faz 36 anos. São muitos anos de advocacia tributária, lutando pelos contribuintes, por aquilo que a Receita Federal exige, ou que o município exige, ou que o Estado exige que não é correto. O contencioso tributário, essa foi minha vida. E ao longo desses anos todos, a matéria que mais eu lidei foram as contribuições previdenciárias, que são as contribuições incidentes sobre folha de salários. Ao longo dos anos, eu vi um incremento de ataques da Receita Federal sobre tudo o que era incentivo de curto prazo e de longo prazo pela Receita Federal. Então, se o cliente tinha um plano de PLR, a Receita falava que o plano de PLR não era
perfeito e por causa disso devia-se a contribuição previdenciária sobre isso. E começou no final, em 2010, lá para 2010, começou o questionamento sobre as stock options, primeiros autos de infração acontecendo, e nós estivemos à frente do primeiro caso que foi julgado. Julgava na terça-feira o caso que nós estávamos defendendo, o cliente era a ALL, no dia seguinte julgava a Cosan. Então eu acompanhei toda a forma pela qual os tribunais administrativos ali, o CARF, como ele construiu o pensamento dele sobre a matéria. Eu participei disso. Eu vi como os conselheiros de contribuinte pensaram e como os conselheiros de fisco pensaram. Com isso, eu comecei a ser muito procurada para estruturar incentivos de longo prazo, principalmente era os casos de stock option. Olha, eu tenho um plano de stock option, será que eu vou ser autuado? Olha, eu tenho um plano de stock option, eu preciso fazer, será que é possível? Será que não é possível? Possível em que sentido? Possível sempre é. Possível sem ter o risco tributário. E não houve meios porque nós não temos até hoje legislação. Vamos discutir hoje que existe um projeto de lei do senador Carlos Portin, muito bem-vindo esse projeto de lei, porque vem tentar apaziguar alguma coisa que não deveria ser tão controvertida. Se for ou não for remuneração, deveria ser porque alguma coisa assim disse, e essa alguma coisa no nosso país é uma lei. Não basta, nesse caso, a interpretação. Nós precisaríamos ter alguns parâmetros. E o caso no CARF, os casos foram sendo decididos de maneira em desfavor dos contribuintes. A partir de um determinado momento, eu resolvi ingressar em juízo. E ingressei em juízo com ações iniciadas pelos contribuintes, dizendo assim: eu não quero ser autuado. Não é que tinha um auto de infração, é o contribuinte dizendo assim: eu não quero ser autuado, porque eu não entendo que isto aqui é remuneração, seja a pessoa física, seja a companhia. E ambos começaram a ter decisões favoráveis do judiciário, entendendo que aquilo ali é um contrato mercantil, quando presentes determinadas condições que nós vamos ao longo do nosso tempo aqui juntos poder comentar. E hoje nós estamos com uma quantidade muito expressiva de decisões judiciais em favor da natureza mercantil, que significa afastar a contribuição previdenciária e afastar também os 27,5% da pessoa física. A minha trajetória, portanto, foi defendendo, depois construindo e me unindo a criando aqui no escritório o grupo de remuneração de executivos, é um grupo que se dedica a esse tema, nós temos trabalho full-time, porque a remuneração de executivos tem muitos assuntos em volta. Tratar do risco fiscal é uma coisa, mas tem outros elementos que estão em volta e que interessam muito a clientes e que precisam ser analisados com os especialistas adequados. Esse é hoje o nosso foco de atuação principal e eu continuo defendendo no CARF. Então, semana que vem, eu vou para o julgamento de um auto de infração que tem a companhia e várias companhias, é um grupo econômico e várias companhias como responsáveis solidárias. Vou para lá para fazer a defesa oral e volto depois para contar para vocês como é que foi. É isso, Fred. Mute. Eu estava mutado. Eu fiquei curioso. Esse é um caso em que se você vai fazer uma defesa mediante essa sua ação já antecipada Não, de esse é auto de infração, Fred. um ato de infração Esse é mesmo. auto de infração. A Receita Federal autuou a companhia, é uma companhia que tem um grupo econômico, então a companhia e várias outras. Ela investe, é uma holding que investe, né? Tem investimentos em várias outras. A holding foi autuada e as outras também.
Elas foram colocadas como responsáveis solidárias pelo débito da holding. Vocês verão, eu hoje não posso falar, mas na semana que vem, se quiser, a gente faz uma atualização, um papo de atualização disso aqui, para eu poder contar como foi o julgamento. Vamos fazer um short, assim, para É um short. acompanhar esse Isso. prazo. Já tem gente pedindo Tá, aqui nos nossos chats. tá joia. Eu acho que o que a gente traz aqui para iniciar um pouco dessa conversa, né, um reflexo, uma pesquisa aqui justamente sobre esse desincentivo de alguma forma, né? Como você colocou, ou né, o custo de, antes de qualquer coisa, eu já preciso entrar com uma ação para provar, para evitar um dano maior. Então, são custos, são incertezas que, de alguma forma, no mercado, a gente começa a perceber. E se a gente fosse aqui já 2022, provavelmente a gente veria um crescimento aqui dessa tendência das empresas, aos poucos, deixando de fazer programas de stock options, preferindo programas que, às vezes, trazem essa segurança. É mais caro, mas elas sabem como é que funciona a regra, né? Como é o caso de uma ação restrita, uma RSU, que ela já define de cara a natureza remuneratória. A gente escuta bastante isso. Como você tem acompanhado, eu acho, assim, você vê na prática isso, Bel, esse discurso, ele confere mesmo com o número que a gente vê nas pesquisas aqui. Confere. Legal. Eu acho que eu influenciei parte disso, porque como os casos do CARF, eles são muito agressivos, eles foram, alguns deles, muito agressivos, porque foram autuadas as companhias e também as pessoas físicas. Então, imagina que que eu tivesse aí com você, Fred. A Baseman é autuada e eu, Bel, que fui beneficiária, também fui autuada. As companhias não querem que a pessoa física fique em Aos lençóis. em situação de vulnerabilidade, porque é muito vulnerável. Você pode ter um arrolamento de bens. Veja, além do auto de infração, se esse auto é maior do que 2 milhões de reais e maior do que 30% do meu patrimônio conhecido, eu tenho um arrolamento de bens. Eu tenho um caso de uma das pessoas físicas, ela era casada com comunhão de bens, o marido lidava com caminhões, os caminhões eram propriedade de ambos, os caminhões foram arrolados. Então, o marido dela não podia mais vender os caminhões dele sem ter que pedir licença para o delegado da Receita Federal, gente. Olha que encrenca. E quando você tem isto, a pessoa física, se eu levasse um auto de infração da Receita Federal, eu ficaria muito aflita, mesmo sendo uma advogada. Isso ia me fazer mal. Eu imagino para alguém que não é advogado. Sem dúvida. A pessoa sai de giro, Fred. Ela não funciona bem. Ela para de. Se eu fosse a sua diretora jurídica, eu paro de olhar bem o meu trabalho, porque eu estou tão tomada pela aflição. É natural isso. O que aconteceu? As companhias começaram a amparar as pessoas físicas, dizendo: eu vou pagar os advogados, se você perdeu, eu vou pagar, porque fica tranquilo de que você não vai ter que parar de trabalhar para pensar nisso aqui. Eu vou cuidar disso para você. Você não vai ter prejuízo. E esse é um gasto que não é só de dinheiro, esse é um gasto de energia e quase que de você perder pessoas. Não vale a pena. Então, Fred, eu acho que eu influenciei, porque eu contei para todo mundo que tinha esse problema. E quando você faz as ações restritas ou as ações por performance, você retém os 27,5. A contribuição previdenciária não está certo ainda se isso vai ser devido. Em determinadas circunstâncias, pode não ser devida a contribuição previdenciária. Por exemplo, se você me entrega ações para me reter e não para retribuir meu trabalho, eu tenho elementos para discutir de que retenção não é retribuição de trabalho e, portanto, não tem contribuição previdenciária sobre aquele pedaço. Mas os 27,5 sempre tem, então a pessoa física fica afastada
da visão da Receita Federal. Ela não quer, a Receita não vai atrás de mim. Eu terei recolhido 27,5. A Receita vai atrás da Basement só. Eu acho que eu influenciei nisto aqui com essa orientação sobre todos os sofrimentos que eu presenciei. Excelente, né? Alguém tem que fazer esse papel de contar, né? É Porque ruim. é ruim, e chega em algumas empresas e vai descendo, né? À medida que tem mais uso e apetite pelo recurso. Então, que bom que vocês puderam trazer isso à tona, e a gente chega hoje, certamente em função disso, nesse cenário em que nós temos, né? Foi uma certa surpresa, eu acho, para o mercado, né? A velocidade até inicial que isso tramitou. Imagino que não tenha sido o primeiro, tu tenha visto já uma série de discussões a respeito disso, né? Mas a gente tem hoje, então, um PL com esse mérito de trazer, acima de tudo, essa maior segurança jurídica e, com isso, potencial empreendedorismo, diminuir os custos de transação. Seria legal te ouvir. Bom, aqui a gente já tem algumas perguntas, como a gente falou, vamos também trocando aí com a plateia, né? Faz como você quiser, Fred. Como você Ah, quiser. Se você é, quiser pegar uma aqui, pergunta antes. vamos, acho que a gente pode depois entrar em algumas coisas mais específicas, eu vou usando, mas vamos seguir, acho que essa linha de fazer um pouco da sua visão Tá bom. do Sobre o PL, PL. do PL, exatamente. Tá. É, o PL com certeza faz isso que você colocou aí para nós pensarmos e refletirmos, de dar maior segurança jurídica. Por mais que seja capaz, qualquer um de nós seja capaz de fazer uma sugestão aqui, outra ali, falando por que isso, por que não aquilo. Sempre há, em cima de um trabalho, sugestões para melhorias, para adições e supressões. No geral, o que ele veio fazer, que é o que o senador fala que veio fazer, que ele devia, para o ecossistema das startups, regular os stock options, porque isso ficou fora do marco legal das startups, em que tinha toda uma discussão, muita gente entrando ali dando opinião, as coisas iam para um lado, iam para o outro, ele entendeu que aquele momento era controvertido demais para deixar com que o assunto dos stock options bloqueasse o andamento de todo o resto que estava lá sendo regulado e a respeito do qual já havia mais consenso. Então ele tirou e prometeu que faria e fez. Ele fala, eu prometi e eu fiz. Ele fez dentro de um conceito de negociação. Existem vários atores aqui. A Receita Federal está no meio também. Ela também colocou ali suas inserções. Então, por mais que eu possa ter alguma coisa para criticar, talvez, criticar no sentido positivo de fazer com que fique mais aprimorado, eu não tenho a menor dúvida de que ter o que o projeto de lei nos traz é muito maior segurança jurídica do que o mundo que nós temos hoje. E isto vai trazer uma segurança para todo um lado, que é o ecossistema de vocês, em primeiro lugar, mas outros também, outros atores aqui que usam o stock option, para quem isso é importante, fazendo com que as pessoas se sintam seguras e passem a compreender, porque isto passa a ser lei. Não é raro eu encontrar muitas pessoas falando para mim, mas o que é stock option, afinal de contas? Pessoas querem entender. Não é raro eu encontrar isso. Então, acho que tem uma maior segurança jurídica, sem dúvida. E aí, se você tem segurança jurídica, você vai usar mais vezes, você vai permitir que mais pessoas se engajem. Hoje, se você for meu cliente, Fred, eu vou falar para você, ó, você dá stock option, mas para pouca gente, tá? Por quê? Porque você vai ter que lidar com todo o risco que isso tem. Então, como você vai ter que lidar com o risco, lide com o risco com quem tem apetite para o risco,
Não pegue quem não tem. Não ponha pessoas que não têm apetite para o risco no risco. Você vai ampliar. Aqui, que redução de custos, sem dúvida. Eu acho que o principal custo que você tira é o custo do medo. Quanto custa o medo? Né? Alguém tem que ser capaz de colocar isso. O medo de usar algo, o medo de perder o processo lá na frente. Quanto custa o medo? Não vale a pena. Eu acho que nesse ponto, e com relação ao contrato aqui que você circunda, mais liberdade, sem dúvida alguma, desde que você observe os critérios que estão lá, que vamos ver se serão mantidos ou não, você vai ter maior. Então, a meu ver, o projeto de lei tem méritos enormes, enormes. Olha, é parte do meu trabalho, hein? Estou falando para vocês. Isso aqui, eu quero que parem as ações judiciais. Eu quero que acabe isso. Eu quero que a gente tenha segurança e passe para o próximo assunto. Sim. Ganhar vendendo mais implementação deles, né? E talvez outras modalidades. Aqui eu fico até curioso também, Bel, porque aqui a gente está falando sobre a criação de uma regra para um tipo de incentivo de longo prazo. A gente vê nos Estados Unidos, mesmo as stock options, elas caem em diferentes regimes. Pode ter o ISO, pode ter o outro, e eles vão ter tributações diferentes. Aqui nós temos uma pergunta do Paulo, citando um modelo na Espanha. Eu nem conheço esse modelo, não sei se tu tem familiaridade, mas a Receita aqui está bem envolvida na questão em GTs de reforma tributária. Então, como é que você vê até nisso? Assim, tem ótimos, é muito melhor do que a gente tem. Como ele se compara em relação, talvez, a outros modelos? Dá para a gente comparar, dá para a gente entender, olha, o nosso é até mais simples aqui, tá mais fácil de lidar, ou é um primeiro passo para um modelo que vai se sofisticando com o tempo? Como é que você vê isso? Fred, eu vejo que é o primeiro modelo que vai se sofisticar, porque não vai dar para esticar esse modelo para outros modelos de pagamentos baseados em ações. Não vai dar. E olha, que às vezes é exatamente a mesma coisa que você vai capturar. Você vai capturar Uhum. o crescimento da ação numa coisa que é similar, mas se for o stock option só, eu acho que nós vamos precisar de um outro. E isto, num grupo de trabalho que tem até na Abrasca sobre os pagamentos, sobre o stock option, né, eu sugeri que a gente fizesse pagamentos baseados em ações e um estudo sobre isso, e ficou como algo que vai acontecer depois, para pelo menos este aqui passar. Gente, infelizmente, nós vamos ter que passar por um e eventualmente vem todo o resto, que é o que Sim. já tem nos Estados Unidos e na Europa. Agora, incrível. No Panamá, stock option não é remuneração. Essa é a lei. A frase é curta. Stock option não é remuneração. Ponto. Também bem simples. Aí foi para o extremo. No Panamá é bem simples, tá? Então, assim, cada país faz de uma maneira mesmo. Eu acho que aqui a gente tem que, pelo menos é a minha visão, vai ser só para stock option mesmo. Depois pode vir para mais coisa. E eu gostaria. E eu gostaria, Fred, para fazer como é nos Estados Unidos. Quando a gente estuda como é lá, nós fizemos curso aqui, um monte de coisa, pô, é bárbaro. É super claro. Você fomenta todo o restante da indústria em volta disso, né? Você fomenta a educação para quem recebe, as formas de financiamento para quem recebe, né? Nós temos uma colega nossa, startup no programa do Atix aqui com vocês, que é Stock Cash, que é isso, ajudando a dar financiamento para quem precisa. Então, a hora que isso vai crescendo, vai se tornando mais comum, o secundário, negociações secundárias, então todo fomento a essa indústria que na nossa tese aqui é uma indústria que ajuda muito a reduzir as desigualdades, não só fomentar o empreendedorismo, mas trazer mais pessoas, como você falou, para serem donas desse equity, né, desses ativos. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, mudar não, mas seguir aprofundando agora o tema do PL e trazer pelo menos três aqui, Belzi, a gente sem prejuízo
de junto dos participantes e você mesmo levantar alguns outros, mas talvez 3 principais pontos de atenção que a gente gostaria de ouvir um pouco a sua opinião. Aqui, primeiro, em relação a essa flexibilização ou a não flexibilização, no caso da norma, no período de vesting. Depois, essa questão de atrelamento de performance, né? E você falou antes que um dos atores que participam disso aqui é a Receita. Então, um ponto que sempre foi muito sensível para a caracterização remuneratória, que é o atrelamento à performance, ele aparece aqui com uma possibilidade nesses planos mercantis. E, por último, questões de preço dos exercícios, que também sempre foi um elemento central da caracterização mercantil. Olha, você tem que exercer e outorgar essas stock options a um preço de mercado, e a norma que o PL fala não, você pode dar desconto, pode ter um preço favorável. Então, como você interpreta esses elementos aqui como colocados no PL, na primeira versão? Aí? Tá. Sobre o período de vesting ser de 12 meses, ele me preocupou, mas ele foi colocado lá. Acho que algum dos atores que discutiu aqui, entendeu que era necessário um período de vesting de alguma maneira substancial para que aquilo fosse entendido como stock option, esquecendo que nós podemos ter opções que vestem imediatamente, Fred. Você pode ter opção que veste imediatamente, está lá na norma contábil, está em legislação estrangeira, mas enfim. Se a escolha foi essa, qual é a minha preocupação? É de que você não pode resolver que você vai fazer agora um plano de stock option e fazer o evento de liquidez lá em dezembro e janeiro. Você não pode. Para fruir do tratamento tributário que a gente está tendo aqui, pelo menos tributário, né? Pelo menos o tratamento tributário que está tendo aqui, porque não está falando de trabalhista, mas de alguma forma também vem a corroborar, vem a tocar no assunto para falar que não é, que isso aqui não é remuneração. Mas se você tiver com 4 meses, você não vai ter um plano de stock option isento, entre aspas, dessa tributação que está sendo discutida, porque não é um caso de isenção, tá? Para colocar aqui, eu não estou usando essa palavra no sentido técnico, eu estou usando a palavra no sentido civil, só para falar que nós estamos afastando a discussão de ser remuneratório, portanto, atrair contribuição previdenciária e retenção de IR. Como falar tudo isso é chato, eu falo isento. Será que nós não teríamos direito a esse mesmo tratamento de contrato mercantil? Eu fico em dúvida. Mas, por hora, se esta for a forma pela qual passou, o ideal é iniciar tendo um plano de stock option, iniciar a vida tendo um plano de stock option, para que você garanta pelo menos outorgas que tenham 12 meses de vesting, e pode ser que algumas outorgas não sejam colhidas pelo regime tributário que vem e outras sejam. Vocês pensaram nisso? Que pode acontecer isso. Então, assim, eu entrei para trabalhar para você, e em seguida você já logo me outorgou a opção. Passou 1 ano e meio. Aí a Gláucia, que é minha colega que está aqui, entrou para trabalhar com você outorgou para ela. Dali a 4 meses da entrada da Gláucia, acontece o IPO. Eu vou ter o tratamento de contrato mercantil, ela vai ter o tratamento de remuneração? Mesma Não regra, deu né? vesting, mesmo Só o plano, muda, mas tudo todo o resto é igual. igual, né? Nós teremos aqui um bom pedaço de discussão. Quem sabe isto possa ser objeto, Fred, de um decreto depois, que regulamente diga, implementa, eu não vou contar de cada um, porque, escuta, ela entrou na empresa, a minha colega entrou na empresa 4 meses antes do IPO. Aliás, você chamou-a para fazer o IPO. Então, nós vamos ter esse tipo de discussão. Eu preferia que não houvesse isso, mas isto aconteceu. Outorga de plano de opção atrelado à performance. Olha, minha recomendação é a seguinte, que nunca se diga que é pela performance. Assim, ó, isso aqui é pela performance.
exija a performance das pessoas como você exige naturalmente. Você vai outorgar opções de compra de ações para quem você acha que é bom, que essas pessoas tenham performance. Mas a outorga não precisa acontecer porque ela teve uma performance. Eu preferiria que a outorga acontecesse como um prêmio, caso eu tenha obtido, Fred, uma coisa para você e que você não tenha combinado comigo isso anteriormente. Você não tenha falado assim, ô Bel, seguinte, se você conseguir fazer com que minha CND saia em 3 dias, eu vou te outorgar opções de compra de ações. Não combina comigo, que senão a Receita Federal vai entender que isso aqui era algo, uma gratificação combinada. Não faça isso. Simplesmente da sua própria vontade, você verifica que eu sou uma diretora jurídica diligente, a sua CND saiu em 3 dias. Nossa, isso é extraordinário. Porque você foi extraordinária, Bel, que maravilha, vou te fazer uma outorga aqui completamente excepcional. Ah, tá bom. Foi a performance? Foi, mas foi um prêmio que você me deu. Aí eu tenho dupla chance de dizer para que você não deve contribuição previdenciária, Fred, porque é prêmio e prêmio não tem contribuição previdenciária, prêmio por desempenho superior ao ordinariamente esperado, e porque vai ter 12 meses, você vai fazer 12 meses de vesting, não vai? Vai. Você vai fazer 12 meses de vesting para mim e aquela outorga, então, portanto, não vai ser interpretada como atraindo a carga tributária de remuneração. Eu prefiro que não se diga muito que tem performance atrelada. Acho que isso serve como algo que, antes de vocês fazerem os planos, e se quiserem, de alguma forma, considerar performance, façam uma consulta com um advogado que entende disto, para que vocês não caiam numa casca de banana, que é da Receita Federal poder dizer, era retributivo. Era por algo que ela fez e que eu combinei anteriormente. Ah, mas na própria lei está dizendo assim. Pois é, mas eu acho que essa lei é inconstitucional nesse pedaço. Não sei. Eu prefiro. Permissão de exercício com custo abaixo do valor de mercado da ação. Todo mundo me diz assim, ô Bel, quanto por cento pode ser abaixo do mercado? Eu não tenho isso. Se o mercado hoje existe e você baixar 10%, você que vai ter que me dizer, Fred, qual é o comportamento das suas ações. 10% pode ser um absurdo. 10% pode fazer com que, se as suas ações são assim, 10% no dia de hoje, né, no dia que eu vou exercer, pode ser que eu pague 1 centavo, que maravilha! E isso vai dar uma dor de cabeça para você. Eu faria, antes de outorgar com um desconto de valor da ação, um raciocínio a respeito do comportamento das minhas ações, ou se eu ainda não estou em mercado, que eu faça algo que não seja muito substancial. Eu jamais ultrapassaria 30% da minha cabeça. Juiz nenhum falou isso. Ninguém falou isso. Nem a lei falou isso. Mas eu estou falando. Por quê? Porque a gente pode imaginar que o juiz é uma pessoa, como nós, e que talvez ele ache que um desconto de 30% é um bom desconto, mas não é um desconto que torna aquilo ali irrisório. Façam esse raciocínio, sempre. Interessante para mim, eu que sou leigo aqui, né, ouvindo que, ou seja, mesmo com a lei, né, mesmo com essa segurança, nós precisamos aí estar atentos a não burlar, né, a cuidar com alguns princípios norteadores aqui da natureza mercantil, e cuidar da questão da performance, cuidar da questão do preço, né? Eu sei que para as companhias hoje, e eu não vi em nenhum momento na norma, nessa questão de preço, falando sobre, como a gente vê em outras jurisdições, a obrigatoriedade do valuation, né? De terceiros, de você ter uma terceira parte fazendo um black and shows ou fazendo algum tipo de análise de quanto valem as opções, né? Ou seja, vamos ter uma maior segurança, vamos ter uma lei, mas a recomendação
dos advogados mais experientes aqui, pelo que eu estou entendendo de ti, vai ser, olha, nós vamos continuar indicando os nossos advogados seguirem aquele mesmo playbook, aquele mesmo padrão do que é uma boa estruturação segura dos stock options, é isso. Fred, 30%, tem uma pergunta aqui. 30% como preço de exercício? Não, 30% como desconto. A pessoa paga 70%. Perfeito. Imagina você chegando na frente de um juiz, se a Receita chegar e falar o seguinte: o Fred deu um desconto grande demais para Isabel, descontou 90%. O juiz vai falar: pô, esse preço foi irrisório, hein, cara? É isso, essa é a ideia. A ideia é você criar uma onerosidade, porque tudo que a gente precisa ter é voluntariedade. Eu faço esse contrato porque eu quero e eu exerço porque eu quero. Eu não sou compelida, obrigada a exercer, eu exerço porque eu quero. Eu uso meu dinheiro para pagar o preço de exercício e depois eu corro um risco. Aqui, Fred, eu vou falar do risco, que eu acho que já que a gente falou do preço de exercício, puxa por lógica esse tema. Eu paguei esse preço e aí depois eu tenho que correr um risco. O juiz tem que entender que o investimento que eu fiz pode ser perdido. E se ele for perdido, puxa, salário não se perde, né? Ninguém perde salário. Ele está sempre distinguindo: isso é salário ou isso é contrato mercantil? Isso é salário ou contrato mercantil? Não, ninguém perde. Então, eu teria que ter aqui também, é bem recomendável que a gente pense num prazo que a pessoa fique investida nas ações e não as negocie, que é o jargão lock-up. Tem feito tem tido um efeito positivo nos casos judiciais. Quando tem lock-up, o juiz faz assim: ah, ele entende de que a pessoa está realmente correndo um risco. O que mais? Era isso. Pronto. Quando a gente fala aqui de preço também, Bel, assim, eu entendo que até essa justificativa de 30%, ou 20%, ou talvez 40%, né? A sua recomendação aqui e eu escutei isso lá atrás, nessa palestra que eu falei sua, e sempre adotei aqui internamente esse. A gente Tá. fazia mais na época, eu falei, não, a partir de agora eu vou seguir o que a papa aqui do setor falou, não vai ter mais de 30% de desconto, nenhuma outorga. Mas a gente também justifica sempre isso, porque a gente entrega aqui uma opção que ela é de uma ação ordinária, os meus investidores, em geral, têm uma ação preferencial. Então, o quão importante também que essa diferença de preço ela tenha lastros e justificativas mostrando que ela tem uma liquidez diferente, ela não tem uma preferência que outras ações têm. Empresas que estão offshore muitas vezes têm uma, duas vezes liquidation preferences e etc. Então, quanto mais você vai tornando a natureza desse ativo objeto da opção menos atraente em relação à ação aquela que foi negociada em mercado, talvez mais você consiga justificar esse percentual de desconto. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Depende de qual é a ação que você vai estar fazendo, depende de qual momento, qual valuation que você está usando. É isso. Tudo isso vai fazer. Não existe uma forma, Fred, que sirva para todos. Não tem. Mesmo com um projeto de lei, mesmo com isso virando lei, não tem uma forma que sirva para todos. A gente sempre vai ter que olhar até que esse assunto se consolide. Um dia você não vai mais precisar falar comigo. Eu dou graças a Deus de que isso aconteça. Quando todos esses planos virarem vida corrente, já todo mundo entendendo quais são os limites, seja para o contribuinte, seja para a Receita Federal, de maneira que os dois lados parem de litigar a respeito de um detalhe. Sim, sim. E isto vai acontecer. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Mas não é neste momento. Imagina que aprove na semana que vem. Isso aqui vire lei. Nós continuaremos com uma série de dúvidas interpretativas. A Receita tem a visão dela, nós temos a nossa, e ela vai buscar
os interesses dela, aqui, as interpretações dela, fazer com que elas prevaleçam e nós vamos fazer as nossas. É um período de cuidado ainda, mas depois vai passar. Perfeito. A gente tem, acho que ainda deixar clara essa questão do desconto, né? Que isso é um elemento tão importante dos contratos. E uma dúvida aqui do Henrique: esse desconto é sobre o valuation, o preço da opção da ação que será exercida no futuro, né? É, esse preço, esse desconto, né? Ele tem a ver com o preço no momento da outorga, Da certo? outorga. É no momento em que o beneficiário recebe essa opção de compra e é estabelecido quanto vale a empresa naquele momento da outorga. Então, na data de hoje, você vai entregar opções para o beneficiário, você tem que conseguir estimar hoje quanto vale. Claro que as empresas, fiz um valuation, uma rodada há 6 meses, provavelmente ainda vale aquele preço, uma empresa que não está com as ações em negociação, né, no mercado de capital fechado, você ainda vai usar uma referência aí de alguns meses, de uma rodada sua em Isso, relação a isso. isso, exatamente, Perfeito. exatamente. E aí uma pergunta que apareceu 2 vezes aqui, que eu acho que a gente pode abordar, essa questão dos phantom options. As pessoas perguntando aqui se eles também estão abarcados nesse PL. Não, não. Aqui é só com realmente planos com base em ações, né? A norma é bem clara que o lastro são ações da companhia. O que não impede que tudo isto venha a ser regulamentado depois, via um decreto, não tem. Aquilo que a gente conhece da norma contábil, que é super detalhadinho, todos os modelos que existem, aquilo que a gente vê fora do Brasil, isso está começando, nós estamos com do ponto de vista judicial já está mais avançado, no tribunal administrativo está mais avançado, no legislativo está iniciando. Está iniciando. Então, que phantom option? Nem chus, e que nada mais é do que liquidação em caixa. Então, assim, não tem esse nível de detalhamento, infelizmente. Mas não impede que venha a ser aplicado. Não impede. Bel, uma pergunta bem interessante aqui da Maria Carolina Tossi, sobre eventual pronunciamento já da Receita Federal em relação ao Valuation 409. Como que ela tem interpretado? Como é que tem sido a sua experiência da posição da Receita? Nenhum caso. Nenhum caso. Nenhum caso. Não tenho o que contar. Nenhum caso. Nós temos dúvida de qual é se isso vai ser o melhor, né? Se o 409A vai ser o que vai ser aceito ou não. É um método de avaliação válido em jurisdição estrangeira, tem todo um embasamento do porquê que é daquele jeito, com quem você comparou as empresas, tudo, tudo. Nós já perguntamos para empresas se elas fariam a defesa quando precisamos fazer isso aqui no Brasil, né? Se elas fariam a defesa de que aquele é o valor que se deve dar às opções. Sim. Então, se eu tiver que judicialmente utilizar, eu vou provavelmente ter que usar uma coisa que é um expert witness de empresas especializadas em fazerem isso. Eu vou precisar, porque a Receita poderá dizer de que o valor é irrisório. Nós teremos que dizer, não é irrisório. Quando tem uma companhia que está lá fora, isto é o que vale lá fora, pelo método que está lá fora. Ah, mas não é o que um investidor pagaria. Nunca se sabe, essas coisas são diferentes. Enfim, não tenho. Aqui, eu acho que para quem não está tão familiarizado, falha minha aqui no termo, né? Acho que esse é um método de avaliação das opções que é o mais utilizado, talvez o principal, que é exigido das companhias que estão fora do país, que estão offshore, a regulação de Delaware, principalmente. Então, é muito comum as empresas de tecnologia que estão abrindo capital lá fora, é comum as startups, de forma geral, incorporados lá fora usarem isso. E o que você está comentando é que esse é um método de avaliação que, em geral, traz
um valor da opção muito inferior aos métodos utilizados aqui, se eu entendi bem, como um Black and Scholes e coisas assim. Isso, Esse é o principal problema. é isso. Só que a Receita só fez um questionamento, Fred, do Black and Scholes uma vez, num auto de infração. E ela falava o seguinte: quando você inseriu aqui naquela metodologia, quando você inseriu determinados elementos, você fez a escolha desse elemento aqui que jogou para baixo o valor. Você deveria ter escolhido um outro elemento e ele não jogaria para baixo. O auto de infração não foi julgado porque eles entenderam que o momento de ocorrência do fato gerador que foi eleito pelo fiscal estava errado. Então, eles acolheram a minha preliminar e não julgaram o mérito. Mas eu estava apavorada. Sim, uma discussão bem... Apavorada. Por quê? É a brincadeira que apareceu no Faria Lima Elevator, para quem vê isso no Instagram. Valuation e salsicha é feito do mesmo jeito, né? Que todo mundo coloca o que quer lá dentro. Então dá medo de quando você chega nisso. Para fazer um valuation é bom você usar os critérios mais sérios possíveis, porque um dia isto pode chegar contra você. Sim, perfeito. A gente está indo para a fase final aqui, tem até pergunta, né, sobre e agora, como é que a gente segue? Eu queria só uma dúvida que eu tinha ficado por último, não queria perder a oportunidade, que a Uhum. norma fala sobre stock options em outras estruturas societárias, né? Eu infiro aqui, acho que até as sociedades limitadas. Isso, Ela faz menção a isso, inclusive, na isso, norma, né? E esse foi um isso. tema no mundo das startups, pelo menos, muito controverso. Não dá para fazer em limitado, é muito mais arriscado, né? Os advogados sempre falam, pô, fazer em limitado é mais arriscado. Você entende, Bel, que aqui com essa lei também isso vai beneficiar? Vai ser Totalmente. interessante fazer em limitada stock options a partir de agora? Eu acho que é sim, por que não? É sim. Dependendo da sociedade, ela sempre é uma limitada, e algumas que são limitadas são enormes. Nós temos limitadas, sociedades limitadas que são enormes, gigantes nesse país. E por que que elas são limitadas? Porque não existe uma estrutura e uma razão outra para isso, que não é a razão do stock option. Tem nada a ver com stock option. Você poder fazer stock option ali significa que você vai estar em paridade de mercado com todas as demais que não são. Ser uma SA tem complexidades que uma limitada não tem. E você vai poder atrair pessoas para virem trabalhar com você ou reter pessoas dessa maneira. Eu acho excelente. Excelente. Muito bom. De novo, como a gente está chegando no final aqui, eu não queria perder essa oportunidade de te ouvir com a tua experiência, né? O que vem pela frente, assim, talvez aqui é tanto uma provocação de se você, são duas perguntas, né? Mas se você sente que falta, vamos começar por essa, assim, depois eu vou nos próximos passos, mas se você sente que tem alguma coisa muito importante que faltou nessa norma, se tem algo ainda que a gente precisa se mobilizar em termos de inclusão, seja isso de um valuation, de obrigatoriedade de colocar um valuation terceiro lá para dar essa segurança do preço, ou não, né? Vamos seguir na linha, na sua opinião. Esse é um primeiro passo, não vamos complicar e aqui já tem uma base boa para a gente melhorar depois. Como é que você vê isso de se falta alguma coisa aqui na sua visão para a norma? Fred, meu sonho dourado. Ok. É, quem quiser atuar tem que buscar uma associação e a associação tem que buscar o advogado para levar o assunto adiante lá na Câmara dos Deputados, porque agora não é mais com o senador, é na Câmara. Sonho dourado que eu queria que tivesse é de que este projeto se aplica para os projetos, é interpretativo para o passado em relação, mesmo a quem não tiver nesses limites. Eu gostaria de que tivesse a chance de ser complementado por decreto, muitas coisas serem complementadas por decreto, que é para a gente pegar, por exemplo, não precisa colocar na lei,
Esse de ser interpretativo nunca vai acontecer. Mas o segundo pode ser, de que tivesse a chance de ser complementado por decreto, muitas das coisas que nós conversamos aqui poderiam ser resolvidas. Estilo, vesting de 12 meses. Vesting de 12 meses, desde que não seja algo que acontece sem que você saiba que vai ter uma janela de IPO ali na frente. Nós conseguiríamos ir lidando com esse tipo de coisa. Valuation, qual ele é? Quando você está falando de uma sociedade estrangeira, valuation que seja aceito naquela jurisdição e não na minha. Então, é fazer essas coisas que nós queremos. Phantom, exatamente Phantom Option, é a mesma coisa que o Stock Option, é só uma liquidação em caixa, que isso tem o mesmo tratamento. Assim como o SI limitada podem ter Stock Option, nós podemos ter opções que se liquidam em instrumentos patrimoniais, opções que se liquidam em caixa, que nada mais é do que isso. Esse era o que eu faria. Eu lutaria por um decreto e não tanto por modificações grandes, porque eu acho que isso não vai acontecer, mas é um pensamento meu. Eu inseriria lá no final que vai haver um decreto que vai regulamentar tudo isso. Mas essa é a Perfeito. Bel falando. Agora, o que que uma pessoa perguntou, eu acho, eu não vi quem foi. E agora? Agora, se vocês forem fazer os planos, a pergunta que eu tenho ouvido é: eu devo fazer nesses moldes? Se for possível, sim, faça. Vai que vira lei. Você já está lá, você já está conforme. Se você não puder fazer conforme, deixa em aberto no seu plano, no seu programa, no seu contrato, que se houver legislação, você tem a chance de adaptar, para que seja bom para todo mundo. Explica para as pessoas que vão ser outorgadas que se houver uma modificação, não é em detrimento delas, mas é em benefício de todos, porque segurança jurídica tem uma conta matemática que significa um dinheiro. Porque pode ser que ao alterar para 12 meses, você altere o quanto aquela pessoa vai levar. Pode ser mais, pode ser menos, nunca se sabe. Mas a alteração do elemento tempo pode ser algo que influencia o quanto a pessoa vai levar. Se por acaso ela for levar algo a menos, que ela entenda que isto é por bem dela. Porque ela vai estar com uma segurança jurídica imensa. Ela não vai ter um auto de infração na cabeça. Eu faria mais ou menos nestes moldes. Se não for possível, abriria no plano a possibilidade de ser adaptado e nos contratos, e aguardaria, eventualmente, aqui vocês se reunindo para reunir informações do que é que cada um pensa, e, se for o caso, a gente leva para a Câmara dos Deputados. É isso que nós vamos buscar fazer aqui como Basement, como falamos no início, com os nossos parceiros. Eu fiquei numa dúvida aqui, um ponto que tinha passado despercebido nesses minutinhos finais aqui, levantado pelo meu amigo Caio, em relação à concessão às pessoas naturais, né? Ele pergunta, significa que, segundo a norma, os stock options não poderão ser concedidos para PJs? É isso? Então, hoje já existe isso, né? O Caio sabe. Então, pessoa natural, para mim, como limitação, é para uma pessoa natural mesmo, não é para uma PJ. Mas eu tenho um monte de cliente que outorga para as PJs e eu quero a morte. Então, não funciona a gente ter uma outorga de opções de compra de ações para uma PJ, porque no dia de hoje, essa outorga para PJ não só está contra o que a legislação fala, como igualmente ela denota que aquela PJ só está representando a própria pessoa física. E pode significar, não necessariamente será, que é uma PJ que não deveria ser usada como PJ. Pode, não posso dizer que sim, mas pode. Muito bem, assim,
como eu A imaginava... pergunta, não, tem uma pergunta do Adriano aqui que eu achei muito boa. Opa, vamos lá. A questão da flexibilização do vesting traz alguma limitação relacionada à aceleração do vesting em um eventual evento de liquidez? Então, nós teríamos aqui, imagina que no exemplo que eu dei, a Gláucia e a Isabel. A Isabel teve 12 meses e estava no segundo ciclo dela, já tinha passado os 12 meses e estava no segundo ciclo de vesting dela, passados só 8 meses. E a Gláucia tinha acabado de entrar e era 4 meses para ela. Mas está previsto no plano que, em caso de IPO, nós vamos acelerar o vesting. Então, não é que ele ficou inferior a 12, ele foi acelerado. Uma interpretação é de que ele foi cumprido porque era isso que se previa, desde o início e, portanto, não é um problema. Outra interpretação mais restritiva é de que isto não cumpriu o necessário lapso temporal de 12 meses, que não me parece a melhor interpretação. Mas tudo isso pode ser lidado via decreto. É Maravilha. isto. Muito bom. A gente conseguiu aqui abordar certamente pontos bem sensíveis, controversos, pontos altos, pontos a melhorar aqui da norma, em respeito ao tempo de todo mundo, em especial da nossa convidada aqui, da Bel. A gente Imagina, imagina. vai manter o horário bem conforme combinado. Nós agradecemos a participação de todos vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais como a parte de todos os desafios legais, como trazer os incentivos de longo prazo para os seus times, né, de uma forma mais abrangente, mais organizada, com mais controle. Vai ser um prazer. A gente fez uma condição especial aqui para os participantes desse evento. E ficaremos com esse compromisso aqui de levar o tema adiante, de contribuir para melhor regularização e regulação das stock options. Bel, obrigado pela tua Imagina, contribuição a esse tema de longa data, por tudo que você vem fazendo em benefício desse tema. Parabéns pelo trabalho destacado que você realiza imagina, e obrigado por aceitar o convite aqui de bater esse papo com a gente. imagina. Estou sempre à disposição, Fred. Estou sempre à disposição de todos. Podem entrar em contato com o Fred entra comigo, Vinícius, quem for. Estou sempre à disposição. É um prazer. Muito obrigado. Então, uma boa noite Obrigada. a todos. Fiquem Boa bem. noite. Até logo.